Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Nesse início de temporada de 2024, o Vasco está lidando com um desafio bem peculiar do que nos últimos anos. Isso porque não é algo que costuma acontecer no Cruz-Maltino. Entre os jogadores afetados em relação a lesões, Paulinho e Jair foram jogadores que estiveram enfrentando lesões mais graves, enquanto o terceiro jogador é outro que terá que se afastar da equipe para iniciar todo um tratamento e voltar melhor. A questão que liga é que nas últimas temporadas o Vasco conseguiu construir um departamento médico bem sólido e que fosse capaz de reduzir ao máximo o número de jogadores lesionados ano a ano. No entanto, em 2024, o Cruz-Maltino iniciou a temporada já com muitos impactos em sua equipe, tendo em vista algumas lesões que foram confirmadas com uma gravidade um pouco maior e que fazem com que o Vasco esteja perdendo jogadores bem importantes em seu time. Após Paulinho e Jair, agora o centroavante titular Verratti também precisará de um tempo para estar se recuperando. Esse, ao que parece, não precisará ficar tanto tempo distante do Vasco como os dois primeiros atletas que são peça-chave no meio de campo do Vasco e que estarão desfalcando o Cruz-Maltino por grande parte da temporada de 2024. A perda temporária desses jogadores representa também um desafio bem significativo para o treinador e para o restante do time. Por um outro lado, Verratti, o atacante, também é uma peça muito importante no esquema tático do Vasco e já vinha jogando no sacrifício nesses primeiros jogos do campeonato estadual e também aqueles amistosos que o Vasco já esteve enfrentando fora do país. O Vasco agora terá que realizar um novo planejamento em cima desses grandes desfalques que terá que estar também tendo que lidar. O Cruz-Maltino busca nesse momento agora alguns atletas que possam estar substituindo os atletas citados para que consiga não passar por muitas dificuldades na temporada de 2024 com a ausência dos jogadores titulares e que são peças bem cruciais para o esquema tático do técnico Ramon Dias, que também terá que lidar com mais esse fator jogando contra. O Vasco, é claro, já tem buscado trabalhar um pouco mais em relação a esses assuntos envolvendo jogadores lesionados e que desfalcarão o Vasco por períodos e que podem sim fazer com que o Vasco seja obrigado a se movimentar no mercado. Dessa forma, Alexandre Matos, o executivo de futebol responsável por estar buscando reforços para o Vasco no mercado de transferências, falou um pouco mais sobre esse assunto em específico, envolvendo também a reposição de atletas que possam chegar mediante a reposição também de Paulinho e Jair. Antes de abordar um pouco mais diretamente sobre as reposições, Matos começou abordando a importância de investimentos no contexto esportivo do Vasco. Ele ainda ressaltou que o clube em questão fez um investimento bem considerável. Isso, segundo ele, é fundamental para que a equipe possa alcançar os resultados expressivos e conquistar o protagonismo que o torcedor vascaíno tanto sonha. Afinal, esse é o objetivo principal de qualquer equipe, é crescer ano após ano e marcar presença nos principais torneios que equipes como o Vasco podem estar disputando. No entanto, o executivo também tratou de enfatizar que a busca por reforços não se resume apenas a gastos financeiros elevados. Assim, entra um elemento bem essencial, a criatividade. Para Matos, que esteve também destacando que muitas vezes é possível estar encontrando jogadores sem a necessidade de altos investimentos, assim através de empréstimos, trocas ou também aproveitando jogadores da base.
Falando sobre as reposições, ele disse o seguinte, abre aspas, em menos de 24 horas já coloquei de 2 a 3 opções, estou esperando aprovar, para ver se é um jogador bom do elenco e se cabe no perfil também. Já foi dito internamente, está lá, se aprovarem, se acharem que é interessante e se não aprovarem, tudo certo, fecha aspas, disse ele. Já para buscar suprir as ausências causadas por lesões em seu elenco, o Vasco já tem colocado alguns nomes que têm despertado bastante interesse e expectativa entre os dirigentes do clube. Um desses atletas seria o volante Duqueiroz, que já teve passagens pelo Corinthians, mas que atualmente defende as cores do Zenit da Rússia. Duqueiroz chegou ainda na metade da temporada de 2023 no futebol russo para defender o Zenit. Lá, ele tem um contrato até a metade do ano de 2028, ou seja, um contrato ainda bem longo pela frente. Um jogador de 24 anos de idade que consegue atuar como volante e também um pouco mais à frente como uma espécie de meia central, assim como Jair realiza dentro de campo a função no meio-campo do Vasco. Pelo menos na temporada de 2023, o jogador não esteve atuando de uma forma tão frequente no futebol russo e geralmente começava as partidas no banco de reservas e entrava no decorrer do tempo. Pelo menos quando esteve jogando no Corinthians, Duqueiroz ficou mais reconhecido por sua versatilidade em campo. O jogador tem a habilidade de ajudar na marcação, na saída de bola, mas também tem a capacidade de atuar um pouco mais à frente e contribuindo de forma ofensiva e também defensiva. A sua presença assim coloca o jogador como um daqueles volantes modernos do futebol atual, em que cada vez mais se é exigido a presença de jogadores com tais características no meio de campo. Esse é um jogador muito bem avaliado pela diretoria de futebol do Vasco. Ainda é necessário então obter um aval da SAF para que assim as negociações possam de maneira prosseguinte estarem avançando e o Vasco iniciar as conversas para quem sabe tentar fazer com que esse atleta possa retornar ao futebol brasileiro para defender o Vasco em 2024. Você, torcedor vascaíno, acha que esse seria um nome interessante para integrar a equipe, em especial o meio-campo? Com o dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.